porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Aleluia. E você diz amém por essa palavra. Glória a Deus. Obrigada, amada. Estamos aqui diante de um cenário a qual o Senhor está falando aqui com o profeta Elias. E nós vamos voltar um pouco para trás, mas eu quero falar desse cenário momentâneo aqui. Elias, ele está sendo ordenado pelo Senhor. O Senhor está dando uma direção para ele, mas a direção que Deus está dando para ele, o Senhor já está garantindo que já cuidou de tudo ali pela frente. O Senhor está dizendo para ele: vai até a cidade, porque lá eu já ordenei. Deus não estava dizendo para Elias: vai até a cidade, porque eu ainda vou ordenar. Deus já estava garantindo que Elias podia sair daquele lugar, certamente seguro, certamente sem medo, ir em direção àquilo que Deus estava falando. Por quê? Porque Deus já estava garantindo aquilo que o Senhor lhe prometera, falando que o sustentaria. Então Deus não estava falando o que ia fazer, Deus estava dizendo: eu já fiz. Deus não estava dizendo que ainda faria, Deus estava dizendo: eu já fiz, então vai. Mas voltando um pouquinho para trás, essa história está acontecendo porque um homem chamado Omri, esse que foi um rei levantado ali para poder governar o povo de Israel, mas esse rei foi um homem que não deu ouvido à voz do Senhor, e por isso pecava diante de Deus, desobedecia aquilo que Deus queria dele, e ainda conduzia o povo a pecar. De forma então que o povo de Israel começou a andar na idolatria. O povo de Israel começou a andar fazendo aquilo que não agradava aos olhos do Senhor. Por quê? Porque esse rei não fazia aquilo que era bom aos olhos de Deus. Ele não obedeceu. E a Bíblia diz então que ele reina, mas conduz o povo erroneamente. E então ele falece. Então vem a sua semente, por nome Acabe. E a Bíblia vai dizer que Acabe também faz a mesma coisa do que o pai fez. Acabe também anda erroneamente diante de Deus. Acabe também levantado para reinar o povo, para conduzir, para poder ali exercer o momento ali de reinado, mas ele não ouve a voz do Senhor, ele não faz aquilo que Deus manda e começa a conduzir o povo erroneamente. Mas a Bíblia ainda diz que, para piorar, Acabe ainda se pega a se casar com uma mulher, uma sacerdotisa, porém filha de Etibaal, adoradora de Baal, por nome Jezabel. E a Bíblia diz que antes disso acontecer, havia um ciclo, antes ainda de Omri, de que reis eram levantados, mas foi porque reinos foram divididos por causa de alianças mal feitas, porque ali a semente de Salomão tentou alianças com pessoas que não era para tentar, e por causa disso a consequência era reino dividido. Então o reino ele se dividiu, e houve alguns reis que foram levantados por Deus, que até foram reis como Josafá, como o rei Ezequias, reis que ali deram ouvido à voz de Deus, reis ali que sabiam conduzir o povo, reis que eram temente à presença, reis que tinham aquilo na mão que Deus entregou e fazia com excelência, não fazia de qualquer jeito, conduzia o povo com excelência. Mas houve reis também que não fez aquilo que Deus mandou, não conduziu o povo, como eu mencionei aqui, e fez as coisas que Deus confiou à mão dele relaxadamente, de forma que ele vira, como se eu posso dizer, uma influência, porque o povo de Israel começou também a fazer erroneamente, que a gente citou aqui sobre Uri. Então a gente vai vendo ciclos de erros, ciclos acontecendo de reinados, e eu não vejo aqui, antes que esse ciclo estava acontecendo, eu não vejo aqui profeta nenhum se levantando, eu não vejo ninguém se levantando para ser oposição, mas a Bíblia vai dizer no capítulo 17 que alguém surge, é alguém que está escondido, não tem história, não fala dele no capítulo 16, não fala dele no começo de Reis, não fala dele nos livros passados. Eu não sei de onde esse homem veio, mas eu sei que no esconderijo que ele estava, quando ele teve a oportunidade de fazer aquilo que ele podia fazer, ele resolveu ser oposição. Ele não resolveu ali naquele momento de se levantar e ser igual a todos. Não. Ele viu aquele ciclo de erro,
Ele viu aquele ciclo acontecendo diante da presença de Deus. Ele vendo toda aquela bagunça, aquela miscelânea que estava acontecendo. Ele se levanta, Elias se levanta e prediz contra o rei Acabe. Elias se levanta para poder ser oposição. Ele está escondido, mas quando teve a oportunidade, não foi como qualquer todos ali, não. Elias estava escondido, mas quando chegou o seu tempo, ele fez diferente, ele foi a oposição. E Deus está dizendo para alguém aqui: está chegando o seu tempo. Está chegando o seu tempo, mas seja oposição. Está chegando o seu tempo, mas seja diferente. Está escondido, mas está chegando o seu tempo de aparecer. Está escondido, está guardado, está no secreto, mas quando chegar o teu momento, seja diferente. Rompa o ciclo, faça diferente. Quebra esse negócio. Quebra o ciclo. O Senhor está dizendo para alguém aqui: o seu tempo está chegando, mas a minha expectativa em você é que você quebre o ciclo. A expectativa de Deus sobre a nossa vida aqui nessa noite é te dizendo: quebre o ciclo. Aonde ninguém teve coragem de falar, fala você. Aonde ninguém na tua casa se posicionou, se posiciona você. Aonde ninguém do departamento está fazendo a diferença, faça você. Está chegando o seu momento, mas o Senhor está esperando. Quebre o ciclo. Seja diferente, seja oposição. Aleluia. E eu quero aqui, irmão, conjecturar. Não estou dizendo que está escrito, tá? Mas Deus não levanta ninguém que não tem história. Deus não levanta ninguém que não tem história. Deus não levanta ninguém que não tem marca. Deus não levanta ninguém que não tem cicatrizes. Deus não levanta ninguém que pode olhar para a trajetória lá atrás e vai ver como é que tá os seus pés calejados. Deus não levanta ninguém que não tem história. E se chegou o momento ali de Elias ser levantado, ainda que ele não estava sendo mencionado, mas ele tinha história. Ainda que estava escondido, não importa porque está escondido, mas ainda assim tem história, ainda assim é alguém. E talvez você está aqui sentindo uma pessoa que está oculta, uma pessoa que não está aparecendo. Eu não estou falando de aparecer em microfone, eu estou dizendo de aparecer de quando o tempo de Deus chegar e você está no tempo de espera, de aparecer conforme o Senhor lhe dissera. Mas não é porque você está escondido que você não tem história. Não é porque você está escondido que o Senhor não está te vendo. Não é porque você está escondido que Deus não está vendo a sua trajetória. Deus está dizendo: o seu tempo está chegando, porque eu estou contemplando o seu caminhar. Ele está contemplando o caminhar de alguém aqui. Ele está contemplando a história de alguém aqui. Está escondido, mas ele está te vendo. Está guardado, mas ele sabe onde você está. Arabanda sébia. O Senhor está dizendo: está guardado, mas eu estou te vendo. O homem não te vê, mas eu te vejo. Aquela não te vê, mas eu te vejo. Deus está te vendo. Se alegra, Deus está te vendo. Se você estava triste até aqui, se alegra, Deus está te vendo. E só dele estar te vendo é mais do que suficiente. E lindo. Louvado seja Deus, porque quem tem história tem marca. Quem tem marca porque superou alguma dificuldade. Quem superou alguma dificuldade é porque teve obstáculos. E uma pessoa sem obstáculo, uma pessoa sem dificuldades, uma pessoa sem marcas, é uma pessoa sem identidade. É uma pessoa que segue o fluxo. É uma pessoa que segue a manada. É uma pessoa que não sabe o que quer, não sabe para onde vai, não sabe quem é, não sabe nem aonde está. E eu vejo aqui Elias como se fosse uma pessoa diferente. Por quê? Porque por mais que ele estava escondido, ele tem história. Não está contando aqui, mas Deus não levanta ninguém sem história. Então por ele ter uma história, creio eu, que porque ele tem uma história, ele não segue o fluxo que todos estavam seguindo. Ainda que todos talvez vissem aquela bagunça toda nos reinos, ainda que todo mundo estava vendo aquele ciclo de erro dentro do templo do Senhor, durante ali um momento de estar reinando sobre Israel, sobre Judá, sobre o povo. Mas foi alguém que se levantou e não seguiu a manada.
não seguir o fluxo. Não está fazendo porque todo mundo está fazendo. Não está sendo porque todo mundo está sendo. Não está falando como todo mundo está falando. Não está seguindo porque todo mundo está indo. Por quê? Porque tem marcas, porque tem história, porque tem caminhada, porque tem cicatriz. E Deus está dizendo: se alegra na cicatriz, porque ela é quem está te fazendo ser quem você é. Se alegra na dificuldade, se alegra no obstáculo, porque eu estou gerando em você identidade, eu estou gerando em você caminho, eu estou gerando em você propósito. Te alegra. Você que está chorando aqui, o Senhor está dizendo: te alegra, porque eu estou gerando em você identidade. Não, você não vai seguir para onde todo mundo está indo. Não vai ser como todo mundo é. Não vai seguir para o mesmo caminho que todo mundo. Eu estou te gerando uma identidade. Estou te gerando um rumo novo. Estou te gerando um caminho, um propósito. Te alegra na dificuldade. O Senhor está dizendo para o coração de alguém aqui: te alegra nesse obstáculo. Te alegra nesse obstáculo. Te alegra nessa dificuldade. Te alegra nessa superação. Porque isso é o que está te moldando. É isso que não está te deixando ser como todo mundo. É isso que não está te deixando ir para onde todo mundo está indo. É isso que não está deixando a tua casa ser qualquer uma. É isso que não está deixando a tua família ser só mais uma. Te alegra. Aleluia. E então Elias se levanta, prediz contra o rei e fala: não vai chover, não vai ter orvalho, senão segundo a minha palavra. E a Bíblia vai dizer então que o Senhor conduz a ele através da palavra, falando: agora você vai para o ribeiro de Queriate, porque lá agora eu tenho um tempo de experiência com você. É porque lá eu preciso que você me conheça da forma que você precisa me conhecer. Porque Elias não sabia que Deus ia direcionar ele mais para frente à cidade de Zarefate. Ok, irmãos, quando ele chega nesse rio, o Senhor fala para ele: e eu ordenei corvos que te sustentem pela manhã e pela noite. Vão te dar carne e pão de manhã, carne e pão pela noite. Só que acontece que por ele ter profetizado não chover e nem cair orvalho sobre a terra, não tem chuva, aquele ribeiro seca, aquela poça de água seca. E então o Senhor libera uma palavra sobre ele. Mas o que eu quero falar aqui é que enquanto ele estava ali naquele momento, ele precisou passar por Querite, porque ele não sabia do que ia acontecer mais pra frente. Mas vamos ser sinceros, Deus é Deus. Se Deus quisesse fazer sair água daquele ribeiro de novo, Deus fazia ou não fazia? Se Deus quisesse, irmão, ordenando corvos, eu não imagino o Senhor conversando com pássaro. Eu não imagino o Senhor conversando com aves, não, ainda mais corvo. Se Deus quisesse que saísse água do ribeiro, Deus podia ou não podia? Claro que podia. Mas é porque Deus tinha uma coisa predestinada para Elias. É porque o Senhor tinha um caminho predestinado. Deus precisava exercer aquilo. Já estava começando a esticar Elias. Por quê? Porque Deus já estava começando a exercer, desenvolver Elias para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então Deus precisava se apresentar a Elias como forma de falta. Por quê? Porque lá na frente ele ia ser multiplicação na vida de alguém. Deus precisava se apresentar para ele como forma de necessidade. Por quê? Porque lá na frente Deus precisava exercer através da vida dele para mudar a escassez da vida de alguém. Então Deus está dizendo para alguém aqui: não questiona a forma que eu estou me apresentando para você no meio desse ribeiro. É eu mesmo que estou me apresentando dessa maneira. É porque eu preciso que você me conheça. É desse jeito, é na falta, é na necessidade, é dessa maneira. Eu não sei se é no tempo de espera, eu não sei se é na falta, eu não sei se é na dispensa vazia, eu não sei se é no ministério que não está com as portas abertas, eu não sei se é na área familiar, que é uma área não é estruturada familiarmente, né? Dizendo, a família não é estruturada, eu não sei.
Mas Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou me apresentando a você nesse ribeiro. Eu te conduzi a este lugar de experiência, para que além de que você dependa de mim, eu preciso que você me conheça do jeito que eu preciso, para exercer através de você, porque você vai ser usado para mudar a escassez da vida de alguém lá na frente. Ah, não, você não está entendendo. Deus está dizendo para você: você vai ser usado. Eu vou te usar para mudar a escassez da vida de alguém. Está faltando agora, é porque eu vou te usar para mudar a vida de alguém que está precisando lá. Dá glória a Jesus. Quero beber mais água. Senão eu passo vergonha, engasgo. A gente é gente, irmão. Glória a Jesus. É porque Ele está precisando, Ele sabe. Você já está predestinado, irmão. Há um mistério te esperando ali no caminhar. Há uma porta te esperando quando você sair desse queria-te. Deus está dizendo para alguém que tu está passando pela porta hoje. Está saindo de queria-te, está indo de encontro à cidade. Mas você não está saindo de mão vazia. Está saindo cheio de experiência. Não está saindo de mão vazia. Está saindo lotado de testemunho. É porque eu vou te usar para alguém que já está acontecendo e te esperando ali. Não é em vão este negócio. E Deus está dizendo: passa pela porta, saia de Querite, vai rumo à cidade de Zarefate, porque eu tenho um propósito para exercer ali. Então não se trata só de você, não é pessoal. Não é pessoal. O propósito não é pessoal, a dor não é pessoal. Não é porque Deus quer te ferir, não é porque Deus tem prazer de ver a despensa vazia, não é porque Deus tem prazer de ver você com dificuldade de identidade. Não. O propósito não é pessoal, a dor não é pessoal. É porque Deus quer te usar. Ele vai te usar. Ah, não. Ele vai te usar para mudar a escassez de alguém que está na tua casa. Ele vai te usar para mudar a escassez da vida de alguém que está precisando. Mas é porque você precisa estar lotado. Você precisa estar cheio de experiência como Elias. Ele está saindo do queria-te vendo Deus tete a tete ali. Ele vê corvo pela manhã, vê carne pela noite. Ele testemunha do poder de Deus. Está lotado. O irmão está cheio. Está cheio de Deus. É como se você estivesse num culto como esse e o Senhor te enchendo da glória dele. Mas quando você chega em casa, encontra uma viúva. Deus te enche de palavra aqui, te lota de poder aqui, derrama azeite através do ministério de louvor, manifesta o poder dele através da palavra. E você sai daqui como do ribeiro de Queria-te como Elias. Sai lotado, cheio de experiência, tá vendo Deus falar. Mas a caminho da cidade, quando passa pela porta dentro, encontra alguém catando graveto. Não combina com o que Deus está falando. Tem gente aqui que está questionando o Senhor. Eu estou até sentindo que eu estou passando pela porta, mas quando eu estou caminhando eu encontro alguém e não combina com o que o Senhor disse. Mas hoje, nessa noite, o Senhor vai destravar a nossa vida. Ah, nessa noite você vai dominar esse cenário. Ah, nessa noite você vai viver a multiplicação de Deus através da palavra. E o que Elias faz? Ele encontra a mulher catando graveto. Que horas? Eu não estou vendo o relógio. Aqui na minha frente. Glória a Deus. O que Elias faz? Encontra a mulher catando graveto. Só que ele não paralisa por causa do cenário. A Bíblia vai dizer que ele olha para ela, age, né? Vendo a mulher ali catando graveto. É claro, ele não é cego, ele está vendo a mulher catando. Mas ele ainda assim se envolve com o cenário. Ele está vendo que a mulher está catando graveto. E imagino eu que ele não é besta, ele vai saber, poxa, será que essa mulher realmente vai ter para poder me sustentar? Mas ele se envolve com o cenário da mesma forma.
Porque Elias, ele não anda por sentimento, ele não anda por emoções, ele anda pelaquilo que Deus disse. Elias não anda pelaquilo que ele está sentindo, ou pelaquilo que as emoções dele está querendo conduzir ele, porque o cenário é desfavorável. Elias está andando no cenário pelaquilo que Deus disse. Ele está lembrando, ele ordenou, então eu vou me envolver. Ele ordenou, então eu vou participar. Ele ordenou, então eu vou entrar nesse cenário. Eu vou dominar esse negócio, como? E a Bíblia diz então que ele pede ela, me dá um pouco de água. E ela vai pegar água, ele fala, agora me dá um pedaço de bolo. Eu tô com fome. Tava com sede, né? Porque o ribeiro tinha secado, tava com muita sede ali. E ela começa a falar para ele, o que eu tenho aqui não vai dar para você comer. O que eu tenho aqui não dá para acontecer o que você está me pedindo. Você está me pedindo um bolo, nem bolo eu tenho. E o material que eu tenho aqui nem é o suficiente para fazer um pequeno bolo. Então ela está dizendo para ele, daqui não tem como sair. Daqui não tem como acontecer. Daqui não tem como, porque o que eu tenho, se você está vendo, não é o suficiente para acontecer. Daqui não tem como acontecer, porque se você está vendo o que eu tenho, não é o suficiente nem para alimentar a si mesmo, nem a mim, nem meu filho, tão pouco. Só que eu vejo aqui, antes de Elias entrar aqui, ele vem debaixo de palavra. Deus fala para ele, vá, porque eu já ordenei. E nós começamos aqui dizendo isso. Deus não disse, vá porque eu vou ordenar. Deus está dizendo, vá porque eu já ordenei. Ou seja, a palavra de Deus já foi muito mais à frente antes dos pés de Elias entrar na cidade. Então a própria palavra de Deus é quem sustenta. Só que quando Elias chega lá, ao ele encontrar a viúva dessa maneira, só que ele domina o cenário. Porque quando ele manda ela fazer e ela fala que ela não tem, mesmo assim ele manda ela fazer. Olha que doideira. Mesmo assim Elias manda ela fazer. Ele não paralisa por causa do cenário desfavorável. E Deus está dizendo para alguém aqui, fecha o coração. Se for necessário, fecha os olhos. Se precisar, tampa até os ouvidos. Mas só abra a tua boca para liberar a palavra. Se precisar, fechar os ouvidos, os olhos, o coração, fecha o sentimento, fecha as emoções. Não paralisa por causa do cenário desfavorável. E aí vamos para lá, para a mensagem realmente do que o Senhor me trouxe aqui. Ele olha para ela, pede ela para fazer. Só que, lembrando que ele está debaixo de palavra. E por ele estar debaixo de palavra, ainda que não estava concretizado, só que Elias estava se comportando como se já tivesse acontecido. Elias já está se comportando como se já tivesse cumprido. Por quê? Porque ele está na totalidade do que Deus entregou para ele. Ele está na totalidade, ele sabe que Deus disse que não ia sustentar. Deus disse que já tinha sustentado. Então a parte dele ele entendeu. A parte de Deus ele já fez. Agora eu vou fazer a minha. Qual é a minha? Me comportar como se já tivesse acontecido. Se comporta como se já tivesse acontecido. Não é esperar acontecer para poder se posicionar. É se posicionar para ver acontecer. E Elias então se posiciona como mulher. Vai e faça conforme a palavra que você disse. Que palavra? Ah, você disse que ia fazer ali um bolo pequeno, mas primeiro era para o seu filho e para você. Mas faça primeiro para mim, porque assim te diz o Senhor. E aí ele libera a palavra. Mas é interessante, vamos voltar aqui. Ele está debaixo de palavra. E a palavra que ele está debaixo é de provisão e multiplicação. Ele está debaixo de uma palavra de providência, uma palavra de provisão. E a palavra que ele libera sobre a viúva é uma palavra de provisão, uma palavra de multiplicação. Ele libera sobre a viúva a palavra que ele carrega. Ele libera sobre a viúva a palavra que ele está debaixo. Ele não perde tempo orando. Ele não perde tempo pedindo a Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus já fez. Então o tempo que ele gasta pedindo, ele se posiciona já sendo. E depois que ele se posiciona, ele libera a palavra. Aí ele libera. E o que ele libera? Aquilo que ele carrega. E o que ele carrega é que Deus disse que ia prover. Então ele começa a liberar sobre a viúva. Porque assim diz o Senhor.
Não faltará farinha na panela. Não acabará o azeite da botija, até que a chuva volte a cair sobre a terra. E no que ele libera a palavra, ela faz. E enquanto ela está fazendo, eu imagino essa mulher fazendo esse bolo. Eu imagino essa mulher fazendo esse bolo e aquilo começa um moinho só de farinha e um restinho só de azeite. E de repente ela começa a ver que o negócio realmente está multiplicando. De repente ela começa a ver que realmente aquilo que o profeta falou, realmente a multiplicação está acontecendo. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 15: ele se alimenta, ela come também, o filho come também, e ainda sobra, ainda sobra, ainda sobra, ainda sobra. Tampou a necessidade, sobrou. Tampou a necessidade e sobrou. Ainda sobrou, igreja. Resolveu o problema e ainda sobrou, igreja. Resolveu a necessidade e ainda sobrou, querida. Tampou o buraco e ainda sobrou. Ela ainda viveu do resto. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: ah, se você entendesse que o que você está me pedindo eu já fiz. Ah, se você entendesse e parasse de gastar tempo pedindo para eu fazer aquilo que eu já disse que já fiz, e começar a se colocar na disposição, começar a se colocar no posicionamento, como se já tivesse acontecido. Como se já tivesse acontecido. Ah, se você entendesse que a expectativa de Deus aqui nessa noite sobre você é que você se posicione nessa noite, em se posicionar como se já tivesse acontecido. Deus está dizendo: se você já orou, isso aqui é para quem está debaixo de palavra, tá? Quem ainda não tem promessa, continua orando, que ao momento certo Ele responde. Mas para quem está debaixo de palavra, isso aqui é para quem está debaixo de promessa. Deus está dizendo: libera a palavra, se posiciona como se já tivesse acontecido. Deus está dizendo pro coração de alguém aqui: ai, eu tô toda me tremendo e não é de frio. Ai, eu tô até suada. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou dizendo para você, meu amado, vai se posicionando. Para de me pedir o que eu já disse que eu já fiz. Vai se posicionando hoje. Vai entrando neste lugar de posicionamento. Oh! Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela profetiza, profetiza, Deus se posiciona. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Profetiza, se posiciona. Para de pedir o que Ele já fez. Para de pedir e se posiciona. Começa a ser ainda onde é que não seja. Seja você, seja você, seja você, seja você, seja. Ainda que ninguém na tua casa é, seja você. Ainda que ninguém no teu trabalho é, seja você. Ainda que no teu departamento ninguém é, seja você. Seja você. Aleluia. Estamos terminando. Já fechei a Bíblia, pastor. Já fechei. Seja você. E para fechar com chave de ouro, coloque os seus pés em nome de Jesus.
É um momento profético. Eu estou debaixo dessa palavra. Eu estou debaixo dessa pegada. Se você não está, estou pegando eu. Se você não está, eu estou já me posicionando. Se você não quer ser, eu já estou sendo. Alguém na tua casa, você está dizendo, alguém na minha casa não é. Deus está dizendo, vai começar por você, começa a ser. Mesmo que alguém não seja, seja você. Se posiciona como se já tivesse acontecido. E nesse momento agora, você vai trazer na tua memória aqui a palavra que Deus te liberou. E se não foi sobre você, ou se não foi sobre algo que se conecta a você, mas sobre alguém, você vai trazer o nome dessa pessoa. A palavra de Deus diz, o que ligar na terra, o que desligar na terra. O povo é de Bíblia. Parabéns, pastor. Então você vai chamar aí agora, no seu cenário. Eu não sei qual é a escassez, porque aquela mulher estava vivendo uma escassez espiritual, porque ela não estava ouvindo a Deus como Elias estava ouvindo no outro cenário. Aquela mulher estava vivendo uma escassez física, alimentícia, talvez financeira, por recursos. Então eu não sei se a sua escassez é mais de uma, mas não tem problema, para Deus isso não é problema nessa noite. Você vai chamar a tua escassez nessa noite. E se for nome de alguém, você vai trazer a sua memória agora. Se for nome de alguma coisa conectada a você, você vai liberar aquilo que você está carregando em Deus agora. E você vai profetizar. Você vai liberar a palavra sobre esse cenário. Seja a escassez espiritual, seja a escassez financeira, seja a escassez na empresa, seja aquele que é drogado ainda, seja aquele que está debaixo de entorpecente, na prostituição, tá lá no tráfico, aquele marido bebum, aquela mulher que não caminha contigo, eu não sei o que é. Seja nesse ministério infrutífero ainda, eu não sei o que é, mas você agora vai abrir a tua boca e Deus está dizendo, enquanto você abrir a tua boca aqui, eu vou multiplicando lá, eu vou fazendo lá, vou destravando lá. Então abre a boca que eu tô entrando lá. Libera, chama pelo nome. Eu vou buscar. Ele está trabalhando aqui. Ele está destravando aqui. Ele está entrando lá. Profetiza. E libera a palavra. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Profetiza.